E aí, gente, hoje, dando seguimento aqui naquela combinação que a gente fez de falar sobre o estudo genético pré-implantacional dos embriões, já falei num outro vídeo aí para trás sobre o PGT-A, que é o teste de rastreamento das aneuploidias embrionárias, no que diz respeito a alterações numéricas dos embriões. A gente já sabe também que todos nós temos 22 pares de cromossomos ditos somáticos, né? Mais o par de cromossomos sexuais. Então, essas alterações, sejam elas numéricas, estruturais, monogênicas, isso pode acontecer em monogênicas ou poligênicas, podem acontecer em qualquer dos pares de cromossomos. Então, para a gente ter uma noção da dificuldade e da complexidade de se fazer algum tipo de análise desses embriões. Então, a gente precisa saber, em primeiro lugar, o que a gente deseja, o que a gente está pesquisando, e aí as coisas vão se tornando um pouco mais fáceis. Hoje, vamos falar não do PGT-A, mas vamos falar do PGT-SR, que é um teste que se presta a identificar aquelas alterações ditas os rearranjamentos estruturais dos cromossomos. Isso, traduzindo, são aquelas situações em que determinadas frações, segmentos de cromossomos, e isso pode acontecer no braço longo ou braço curto de qualquer cromossomo, eles podem se bagunçar, saindo um pedaço de um cromossomo, indo parar em outro cromossomo, podem ter duplicações, podem ter inversões, enfim, a coisa pode acontecer de uma maneira muito bagunçada e esse exame se presta para isso, se presta para a gente tentar identificar, então, quando que isso aconteceu. Então, o PGT, esse tipo de alteração de investigação genética dos embriões, né, pré-implantacionais, na verdade, começou nos anos de 90, com caráter experimental naquela época, e logo os métodos utilizados eram os métodos de PCR. E as indicações iniciais eram as determinações da sexagem embrionária, né, especificamente para aqueles casos de investigação de doenças familiares ligadas ao cromossomo sexual, e também, naquele momento, para tentativa de determinação de doenças monogênicas. Volto a dizer que naquela década ainda em caráter experimental. E o tempo foi passando, e até que se incorporou aí um outro método também, que é o método de Fish, que é aquele estudo de fluorescência, né, por hibridização in situ, e esse estudo, então, também se tornou muito mais solidificado. Até hoje ele é utilizado com algumas indicações específicas. Muito também, naqueles anos que vieram a seguir, ainda continuaram sendo utilizados ainda para investigação de sexo e também para as primeiras tentativas de identificação das aberrações numéricas e estruturais dos embriões, dos cromossomos. Foi utilizado. Ao longo do tempo foram incorporados outros métodos também de plataformas diferentes, como o CGH-Array e também o NGS, que ficou muito popular, principalmente após os anos, após o ano de 2010, né? Dali para frente, o NGS então ganhou uma notoriedade muito grande, as clínicas, os laboratórios recorrem muito a essa técnica, dada a sensibilidade dela e também a sua capacidade que ela proporciona de fazer, ao mesmo tempo, estudos de ordem numérica, de ordem estrutural dos cromossomos e também das alterações monogênicas ou poligênicas também. É uma técnica muito versátil e que precisou-se de algum tempo para que a gente pudesse interpretá-la de uma maneira mais eficiente. Então, ainda hoje, podem ser utilizados estudos através da técnica, do método de Fish,
CGH Array, mas principalmente pela técnica do NGS, que é o sequenciamento de nova geração. Esse é um ponto. Então, qual é a principal indicação para se investigar, para se recorrer à técnica a proposta do PGT-SR? Em primeiro lugar, a principal indicação são as translocações familiares recíprocas e as translocações robertsonianas também. Então, são as principais indicações para se recorrer à proposta do PGT, a esse tipo de investigação que é o PGT-SR. Outras alterações também, como inversões, como duplicações, são alterações possíveis também e comuns de serem solicitados, de serem motivo para a solicitação da técnica de PGT-SR. Então, a grosso modo, a gente diria assim, é uma técnica utilizada para esse grupo de pacientes, não é utilizada para determinação de doenças e mutações genéticas, né? Para esse tipo, aí sim a gente vai falar num próximo vídeo sobre a técnica do PGT-M ou mesmo do PGT-P. A gente consegue fazer realmente diagnósticos muito precisos, com plataformas muito modernas que identificam exatamente mutações diante daquelas diversas possibilidades, inúmeras possibilidades de mutações genéticas em qualquer um desses pares de cromossomos. Então, hoje a gente fica por aqui falando das indicações principais do PGT-SR, que é o segundo. Como eu falei, são 4 tipos principais de investigação pré-implantacional dos embriões, né? O que dá muita segurança a gente saber que principalmente o PGT-A, o PGT-SR e o PGT-M, eles têm hoje uma aplicação bastante reconhecida, com um nível de segurança, de aplicabilidade também muito reconhecido. Se constituem num mundo de possibilidades. A gente precisa, antes de tudo, saber o que estamos pesquisando, o que estamos procurando, e a partir daí sim a gente vai recorrendo à técnica que mais se aplica a cada caso. Tá bom?